Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos contemplar o texto de Lucas, capítulo 10, de 1 a 12, que tem a missão dos 72 discípulos. Neste momento, escutemos a Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, para toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão. Estou enviando vocês como cordeiros para o meio dos lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu trabalho. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até a poeira dessa cidade, que se grudou em nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Apesar disso, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes afirmo, no dia do julgamento, Deus será mais tolerante com Sodoma do que com tal cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após termos lido e contemplado este texto de Lucas, nós percebemos primeiro uma originalidade. Esta missão dos 72 discípulos nós só a encontramos no Evangelho de Lucas e nenhum outro mais. Uma outra questão também interessante que nos salta aos olhos é que a missão dos 12 discípulos e a missão dos 72 possui uma certa diferença. A diferença é que, para os discípulos, os 12, eles fazem, operam aquilo que é a missão de Jesus, ou seja, a pregação da Boa Nova, também os exorcismos, a cura dos enfermos. Os 12 discípulos, eles recebem como que o poder dado por Cristo para continuar na plenitude da presença do próprio Cristo, manifestando também os sinais do reino, através da cura dos enfermos, mas também do próprio poder diante do mal. Mas quando lemos o texto de hoje, da missão dos 72 discípulos, nós percebemos que a eles é confiado justamente a pregação da Boa Nova, do anúncio do reino que está próximo. Por isso, não podemos também perceber aqui que os 72 têm a mesma dignidade dos discípulos. Vemos aqui uma certa hierarquia. Mas isso não tira a importância da missão. Tanto os 12 discípulos, os 12 apóstolos, como também os 72 discípulos, todos possuem a missão de pregar a Boa Nova, de preparar os caminhos do Senhor e de anunciar a brevidade da chegada do reino de Deus. É Jesus que designa os 12 discípulos anteriormente, mas também agora ele que designa, ele que dá autoridade, ele que envia. E esta realidade, percebemos que há aqui uma autoridade de Jesus para com estes 72 discípulos. Eles, ao obedecerem a este mandato de Cristo, cumprem então a sua missão sendo instrumentos da própria palavra, mas instrumentos do reino. Algo também que nos chama a atenção neste texto é que o Senhor os envia em pares, de 2 a 2.
Algo semelhante nós também já encontramos no Antigo Testamento, a figura dos pares que exercem determinadas funções. Exemplo, Moisés e Arão, Josué e Caleb, Noemi e Ruth, Elias e Eliseu. Isto porque o valor da presença de uma testemunha diante daquilo que é falado, anunciado ou mesmo feito dentro da cultura judaica é muito importante, mas também a partilha que os dois, ao fazerem, ao cumprirem a missão, também podem, entre eles, crescer na experiência daquilo que são enviados. A menção também é que haveria uma futura colheita, mas para esta plantação imensa, poucos são os operários. Os operários são aqueles que o Senhor chama, que envia. E nesta realidade, poucos são os trabalhadores. Mas destaca também no texto bíblico a figura da colheita como um símbolo escatológico, um símbolo de um julgamento escatológico futuro. E lembremos que aqui a dimensão da escatologia trata das realidades futuras, da consumação dos tempos, das realidades e a consumação do plano divino, onde nós, com os nossos olhos, poderemos contemplar esta plenitude que hoje ainda vivemos em parte. O primeiro mandamento, então, a estes 72 discípulos é a proclamação do reino, que é justamente o primeiro momento do anúncio e da futura consumação dos tempos. Então, o primeiro momento desta colheita escatológica é o anúncio e a sua brevidade da chegada do próprio reino. Mas o texto também diz que é necessário orar, rezar. E o verbo que é utilizado aqui no original grego, desistetai, nos coloca que ali precisa ser uma oração que leva em conta alguém que implora, que pede, que suplica e que roga que o Senhor da messe envie novos operários. A missão que o Pai confiou a Cristo, Cristo também confia aos discípulos e também aos apóstolos. Mas os discípulos, eles partem em missão sem estarem apegados aos bens materiais, porque a palavra de Cristo é o fundamento, é o que alimenta a confiança e que os faz lançarem neste projeto. Nada mais é necessário, apenas a palavra do Senhor. Por isso, quando eles visitam os lares, eles saúdam com uma paz, com o shalom ou com o irene, aquela mesma paz que vai se transformar numa grande realidade naquele lar que acolhe a palavra, que acolhe a presença dos discípulos e que, através deles, acolhe também o próprio reino. Algo que se destaca, por fim, no próprio texto é esta brevidade. O reino de Deus está próximo. É uma atividade divina. O próprio plano divino está acontecendo. E o ser humano é um instrumento. Ele precisa acolher no primeiro momento, para também ele ser um testemunho num segundo momento, para que no terceiro momento alcancemos então esta plenitude. Algo que também percebemos é que, se é um plano divino, Jesus está conosco. Jesus está neste caminho. Jesus é o próprio caminho. A partir desta breve meditação do próprio texto, podemos nos dirigir a 3 perguntas que nos são colocadas hoje. A primeira pergunta nos diz: sou alguém que leva a paz aos lugares por onde passo ou acabo levando inquietação e divisão? É preciso, ao respondermos esta pergunta, lembrar que nós somos instrumentos do reino, nós somos discípulos do Senhor. E se o Senhor nos traz a paz, se o Senhor nos traz o amor, se o Senhor nos traz todos os bens, as bênçãos e as graças, e nós somos os seus instrumentos, nós deveríamos ser instrumentos da paz, instrumentos do amor, da concórdia, da comunhão. É preciso aqui nesta pergunta lembrar que precisamos ter a consciência
que somos discípulos. No segundo questionamento temos: tenho acolhido com fé e generosidade os que anunciam o Evangelho em minha comunidade? Nós somos convidados a orar para o Senhor pedindo novos operários e precisamos nos alegrar com aqueles que já se dispõem a serem os missionários, os discípulos, os instrumentos, aqueles que são os participantes das pastorais que hoje ajudam a nossa paróquia a crescer, a visitar os lares, a manifestar o próprio dom de Deus em meio a tantas famílias. Na questão 3, temos: como lido com a rejeição quando falo de Deus ou dou testemunho cristão? Lembremos que isto é uma realidade. Como é uma proposta que o Senhor nos manda, nos envia a falar, a propor, podemos sim encontrar com lares fechados, portas fechadas, corações fechados. Mas é aqui que entra a dimensão da fé e da confiança em que Jesus diz: não leve bolsas, nem dinheiro, nem cajado. Ou seja, temos que ter confiança no Senhor, temos que ter fé no Senhor. E por isso, mesmo que encontremos portas fechadas, corações lacrados, nós não podemos desanimar, precisamos continuar na experiência da fé. Indo para o nosso padre da igreja, nós temos hoje São Beda. São Beda nos ilumina com um pensamento sobre esta passagem que acabamos de meditar. Nos diz ele: fez bem em enviar 72 discípulos, porque o Evangelho devia ser pregado no mundo ao mesmo número de povos. Assim como para as 12 tribos de Israel escolhera os 12 apóstolos, do mesmo modo, para impregnar as nações estrangeiras, escolheu estes 72. Após ouvir este comentário de São Beda, nós percebemos que na época dele havia uma compreensão sobre o número de povos conhecidos. E é bonita esta comparação que ele faz. Os 12 apóstolos, voltados para um primeiro anúncio ao povo de Israel, fazendo aqui uma menção às 12 tribos de Israel, mas também os 72 discípulos voltados para os povos conhecidos da época, mostrando aqui a universalidade da pregação, do anúncio e, por que não dizer, da própria salvação que Cristo opera, trazendo para nós o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.